Olá! Hoje eu vim falar de um assunto que é muito importante para você aí que está querendo entrar numa marca ou numa operação ou numa loja como gerente de loja. Como que você vai fazer para ir bem, para você conseguir ser selecionado e conseguir ir bem numa entrevista para gerente de loja? Primeiro de tudo, não tem como você ir para uma entrevista querendo ser gerente de uma marca, de uma loja, de uma operação, sem pesquisar sobre ela no mercado. Você tem que entender a importância dessa marca, o quanto que ela é relevante e entender sobre os produtos que essa marca atua, no segmento em que ela atua. É fundamental. Não tem como entrar numa entrevista sem saber sobre a marca, gente. Isso é um pecado mortal para quem está querendo aí entrar numa vaga importante. Segundo, chegar com antecedência. A gente não pode jamais, de forma alguma, se atrasar. Se tiver que chegar bem antes por causa de transporte, condução, faça isso. Se for depois do almoço, almoce no lugar onde você, vai fazer entrevista, se ela for presencial, mas esteja bem antes, porque é importante até você passar pela marca. Se for, por exemplo, uma entrevista num shopping, enfim, você pode dar uma olhada no corredor comercial, onde ela está inserida. Já é mais uma busca importante aí para você entender aonde a operação está situada. Se no caso for online, você precisa entender e baixar a plataforma onde vai ser a entrevista online, já fazer uma prévia da onde você vai fazer entrevista num local que seja com bastante luz, que você consiga que a pessoa visualize, que não tenha muito barulho, enfim, já você não ficar refém e só baixar o aplicativo ou entrar na plataforma na hora que a entrevista acontece. Você já tem que antes já se organizar para quando chegar a hora da entrevista, você não ficar desconfortável, ou muitas vezes, como já aconteceu com pessoas que eu entrevisto, a pessoa demorar para entrar, não conseguir, não funcionar áudio, enfim, isso é ruim porque hoje, mais do que nunca, nessa era digital, e muitas vezes com os nossos clientes estando muitas vezes no digital até do que no físico, a gente precisa mostrar que tem domínio, de tecnologia, que a gente está inteirado com as inovações e que a gente está apto a esse mercado. Então a gente não pode demonstrar uma deficiência nesse momento. Outra coisa muito importante é dress code, maquiagem e a roupa adequada com o cargo que tu tá pretendendo. Não adianta. A primeira impressão é sempre a visual. Depois as pessoas vão conhecer as tuas habilidades, os teus conhecimentos, a tua história. Mas de início, o que a pessoa mais repara é como você fala, a maquiagem, como você está, a roupa que você está usando. Sempre essa é em primeiro lugar. Então é uma boa impressão e isso conta muito ponto ali na hora da decisão do recrutador ou quem está fazendo a entrevista. Estar atento, olhar no olho, mostrar interesse, perguntar. Quanto mais você pergunta, não o tempo todo, obviamente, mas em momentos da entrevista você perguntar, demonstra que você está interessado, que você quer entender, que você quer aprender, que você foi para essa entrevista não só para falar de você, mas também para entender um pouco mais da vaga ou o que esperam. Isso faz com que você se conecte e que você mostre que você tem interesse. Isso é fundamental para o recrutador, para ele criar essa confiança de que você está atento e que você quer a vaga, está super interessado. Outra coisa que eu acho que é fundamental é vender a sua história. Se você está pretendendo ser gerente de loja, se você está pretendendo uma vaga de gerente,
Geralmente é porque você já foi vendedor, né, de loja. Então você sabe muito bem vender um produto. Nada melhor do que você usar esse mesmo método que a gente usa para vender um produto, a gente vender uma ideia, a gente vender uma história. E a nossa história, fazer com que o recrutador se conecte contigo através da tua história e dos teus aprendizados e habilidades com o tempo, conectando a tua vida pessoal com a tua vida profissional. Então é bastante importante que tu ofereça essa diversidade de o quê? De histórias para você envolver e você também demonstrar as suas habilidades. Não minta nunca, jamais. Tente quebrar o gelo se você estiver nervoso, ou se o recrutador for um pouco mais sério, ou se o recrutador for um pouco mais frio. Tenta quebrar um pouco o gelo para tornar o ambiente mais amigável e que você se sinta à vontade para falar sobre você e principalmente sobre a sua jornada até aqui. Esteja, isso é uma dica fundamental, preparado para perguntas não esperadas, inesperadas, e as esperadas também, aquelas que em toda entrevista todo mundo pergunta. Então esteja preparado para isso. É isso que vai te definir, né? Esse jogo de cintura de você responder essa pergunta inesperada da melhor forma possível, vai definir muito na escolha da tua contratação. E principalmente quando você entender que essa pergunta que a pessoa fez você não tem conhecimento, você dizer, olha, realmente eu não esperava essa pergunta. Eu realmente não domino essa parte, mas eu tô com muita vontade, me enche de vontade de aprender algo que eu nunca imaginei, né, que eu seria perguntado ou que queriam de mim. Olha que interessante. E eu quero muito aprender com vocês, com a marca de vocês. E com certeza, quando eu sair daqui, vai ser a primeira coisa que eu vou pesquisar. É essa habilidade, né, dessa pergunta que você me fez. Porque você tem que se demonstrar interessado o tempo inteiro. Mas é fundamental que você já se prepare, né, para essas perguntas. E fale sempre de resultado. Tanto de resultado de meta, de objetivo, quanto da entrega de liderança, do que você já fez, que fez mudar toda uma equipe, que fez com que aquela equipe comprasse a tua ideia e que vocês conseguissem o resultado, porque no fim das contas, as questões gerenciais sempre permeiam liderança, engajamento da equipe, formação de equipe e resultado. Mas não deixe de dizer o quanto que você também tem experiência em estratégia e no digital, tá? Porque são duas habilidades fundamentais hoje para o mercado de gestão. A questão da tecnologia, de trabalhar o digital, tanto a venda quanto a liderança, e também a parte de processo, né? Muitas vezes saber mexer no Excel, muitas vezes ter habilidades com o digital, porque a maior parte dos softwares são digitais e você tem que ter domínio. E principalmente me ocorreu agora e que eu acho que é fundamental, você mostrar o quanto que você conhece dos KPIs, dos números e do como fazer isso trazer resultado para você. Isso é fundamental. Você não ter números vazios, você não ficar só na emoção, e sim também mostrar para eles que você é racional nas atitudes dentro da loja, né? Que você é estratégico, que você é numérico,
Então, você tem que mostrar os dois lados. O lado da liderança e o lado que é o racional, que é você saber o que fazer com todos os dados que a loja te passa, né? Que são os KPIs, as metas e tudo que permeia uma gestão eficiente. E é isso. Eu tô aqui. Se você tem mais alguma dica, se você já aplicou uma dessas coisas que eu falei que deu certo aí na sua entrevista de trabalho, você conseguiu a vaga, comente aqui com a gente. Quanto mais gente falando sobre isso, quanto mais você comentar, mais me ajuda aí a entender melhor as suas dores e principalmente os seus sucessos, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês.